Tudo bem, meus amigos? Quero deixar aqui esse vídeo aqui na minha página no Face. Quero poder compartilhar aqui bem rápido, em alguns poucos minutos, uma reflexão, um pensamento. Você que é cristão, assim como eu, né, que crê em Deus, crê em Cristo, eu quero poder deixar aqui uma rápida meditação para a gente pensar um pouco aí sobre algumas coisas. Eu quero ler em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12, 13. Eu quero falar um pouco, bem rápido, sobre sofrimento. Sobre a teologia do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Sofrer é uma coisa ruim. E o que nós vemos sendo muitas das vezes propagado nos púlpitos das igrejas, nos programas cristãos aí de televisão, muitas das vezes na maioria das vezes, é uma teologia triunfalista, é uma mensagem tipo que meio que coloca como se Deus ele fosse um mordomo dos cristãos, dos crentes, e como se o crente ele fosse um tipo de super-homem. A gente muitas das vezes vê, na maioria aí, de algumas mensagens, falando que até mesmo que quem vive uma vida sofrendo, ou o cristão que vive uma vida de sofrimento, tem alguma coisa errada ali com ele. É como se alguns pregadores ou alguns propagadores do evangelho, eles fossem como os amigos de Jó. Jó estava vivendo uma situação difícil, uma luta complicada, uma tribulação terrível. E o que os amigos de Jó falavam para ele é que aquele sofrimento todo era porque ele tinha pecado escondido, é porque tinha alguma coisa escondida na vida dele. E quando eu vejo certas pregações hoje sobre vitória, prosperidade, eu fico pensando como que essas pregações elas podem fazer sentido em determinadas realidades de determinadas pessoas, de determinados cristãos. Como que uma pregação sobre prosperidade, sobre vitória financeira, sobre você ser um super crente, como que essa pregação faz sentido na vida de cristãos lá da Síria, que são perseguidos pelo Estado Islâmico, na vida de cristãos na Coreia do Norte, que são proibidos de ter a sua fé. E não só cristãos lá são perseguidos, mas qualquer pessoa que pense contra o regime ditatorial da Coreia do Norte, ele é perseguido. Como que essa pregação de você é um super crente, você determina, você pode, Deus ele vai cumprir na sua vida, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir as promessas e tal. Como que essa pregação ela faz sentido na vida de imigrantes cristãos, refugiados, que estão fugindo de guerras, tiveram suas famílias destruídas, tiveram sua terra natal arrasada? Como que esse tipo de mensagem ele pode ter algum sentido na vida de pessoas que viveram essas coisas? E quando eu leio na Bíblia, eu vou olhar na Bíblia, como eu li aqui o texto que fala sobre alegria ante o sofrimento, e quando eu vou ler lá os evangelhos e vou ler as cartas de Paulo e por aí vai, eu vou ver que a Bíblia ela fala de uma teologia do sofrimento, que a Bíblia ela fala que o sofrimento ele faz parte da existência humana, e não só da existência humana, o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Se você é crente, você vai sofrer. Se você crê em Deus, se você tem uma vida com Cristo, você vai sofrer. O sofrimento ele é uma realidade. Jesus ele foi claro, no mundo tereis aflições. Aflição é sofrimento, é angústia. E eu tenho certeza que você tem passado por lutas, assim como eu. E nós temos que entender um pouco isso, tentar entender. Algumas coisas nós não vamos conseguir entender.
porque nós somos pequenos, somos limitados. Mas o sofrimento, além de ser uma realidade, nós temos que compreender que o sofrimento ele está no controle de Deus. Deus ele permite que nós venhamos a sofrer, porque Deus ele está no controle de tudo. Você não sofre por causa do acaso, você não sofre porque sua vida está fora de controle, você sofre porque tem um Deus na sua vida, tem um Deus que sustenta a sua vida e você só consegue passar pelo sofrimento porque Deus tem te dado força. E existem algumas lições que nós podemos ver diante do sofrimento. A primeira é que o sofrimento ele mostra quão pequeno nós somos. Quantas pessoas que acham que são alguma coisa, acham que são melhores do que as outras, acham que são superiores, e aí quando vem algum momento difícil, alguma luta, alguma doença, ele vê o quão pequeno ele é, o quão humano ele é como qualquer outro ser humano. Quantos cristãos arrogantes existem por aí, que quando vem lutas e momentos difíceis, eles veem que eles são tão seres humanos como aqueles outros seres humanos que eles desprezam. O sofrimento vem para mostrar isso, que todos nós somos iguais, porque todos nós sofremos. Ele quebra o orgulho, ele quebra a vaidade, ele muitas das vezes nos mostra como insignificante nós somos diante de toda a existência, de todas as coisas. Então a primeira coisa que o sofrimento ele pode trazer é isso. E a segunda coisa é que o sofrimento ele nos ensina muitas das vezes a entender a situação de várias pessoas. A gente às vezes analisa a vida de uma pessoa, o que ela tem passado, de forma distante, de forma bem no nosso lugar aqui, e apontamos o dedo e queremos julgar aquela pessoa sem compreender o que ela tem passado. Aí quando passamos pela mesma situação, pelo mesmo problema, a gente começa a sentir o que aquela pessoa passou e a gente começa a ter empatia com ela. E a gente começa a ver que quando sofremos, o sofrimento ele serve muitas das vezes para entendermos o próximo, para entendermos o que o outro tem passado. E isso serve para não só entender, mas para ajudar, para aconselhar, para nos aproximar daquelas pessoas que têm sofrido junto com a gente. Porque é isso que o sofrimento faz. Quantas vezes julgamos alguém sem entendermos, sem procurar saber o que aquela pessoa tem passado. Aí quando sofremos e passamos pela mesma situação, passamos a realmente ter um pouco de empatia, passamos a falar, nossa, então é isso que é a situação que ele tem passado, é assim que ele tem vivido. E aí a gente começa a entender o próximo, porque entender o próximo, procurar ajudar o próximo, é um dos maiores princípios do Evangelho. E muitas das vezes o sofrimento que proporciona isso. Porque quando muitas pessoas estão bem, quantas pessoas que vivem uma vida boa, mas não se interessam e não têm nenhum tipo de empatia e olham para certas situações com um olhar distante, com um olhar que não compreende aquilo. Certas coisas, meus amigos, nós só aprendemos quando nós sofremos. E talvez a maior lição que vem com o sofrimento é a lição de que somente a fé em Deus prevalece. Somente a confiança em Deus prevalece. E nós só estamos de pé porque Deus nos fortalece. Porque Deus é que está conosco. E mesmo que nós venhamos a viver situações extremas e difíceis, nós só conseguimos continuar de pé porque Deus ele está dando a fé, Deus ele está te sustentando e Deus ele está te ajudando. Talvez ele não está livrando você, como diz, da cova. Você está passando pela cova dos leões, você está no meio de um lugar onde você tem sido atacado, onde você tem enfrentado doença, você tem enfrentado um momento de crise, mas você só consegue estar de pé porque Deus está com você. É por isso que Pedro diz, se alegre, se alegre. Deus está com você. Se alegre em Cristo. Se você sofre, é porque Cristo está com você, te dando força. É a fé que sobra na nossa mão. E se a fé permanece, tudo permanece. A gente vê essas pessoas que são mortas, perseguidas por causa da fé em Cristo. Essas pessoas perderam tudo, materialmente falando, humanamente falando, mas a fé permanece. Elas
perdem suas vidas porque elas creem, porque elas sabem que Deus é maior do que morte, Deus é maior do que tudo. Minha mensagem para você é: creia. Você está passando esse momento difícil que você vai passar e vai continuar passando? Creia. Todo sofrimento é passageiro. E enquanto ele não passar, você está de pé porque Deus está no controle. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Que Deus possa te abençoar. Que possamos compreender melhor os propósitos e os desígnios do nosso Deus. Pois Ele jamais nos desampara. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que Deus possa te dar força em todos os momentos e em todas as lutas que você tem enfrentado. E entenda, existe um propósito. Nós não sofremos em vão. Nosso sofrimento ele produz uma alegria. E a alegria é de estarmos em Cristo e de sermos vencedores em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.